Se você ainda não tem uma oferta definida e validada, ou está testando diversos canais de aquisição, mas ainda não conseguiu descobrir onde seu ICP está, se você tem poucos dados, ou talvez já tenha até feito um diagnóstico, e mesmo assim uma decisão específica continua travada, ou a análise não virou ação de verdade, ou ainda não sabe o que priorizar no seu backlog, é para esse momento que existem as Growth Sessions. As Growth Sessions não são para descobrir onde está o problema. Isso já foi feito no radar, no Growth Insights ou até mesmo no diagnóstico de Growth. Elas são para transformar esse contexto em decisão, ação e acompanhamento no nível de profundidade que o problema realmente exige. Existem 3 formatos. O primeiro eu chamo de Revenue Focus Session. É o formato mais direto. Apenas uma sessão de 45 minutos focada em destravar uma decisão específica. Serve quando você já sabe qual é o problema, mas precisa de clareza estruturada para decidir o próximo passo com confiança. O Revenue Sprint é um formato intermediário, um ciclo curto, com 3 encontros de 45 minutos cada, para levantar um problema mais amplo, da análise até o plano de ação, com responsáveis e sequência definida. Serve quando a questão não se resolve numa conversa só, mas também não exige uma investigação longa. O ciclo de Revenue Intelligence é o formato mais profundo, uma sequência estruturada de encontros, com revisão de implementação ao longo do caminho, terminando em um documento final consolidado. Serve para operações que precisam reorganizar de forma mais ampla a conexão entre aquisição, CRM, pipeline e receita, com acompanhamento contínuo. Os 3 formatos compartilham a mesma lógica de entrega. Clareza sobre o maior gargalo relacionado ao problema em pauta. Ações priorizadas, não uma lista genérica. Responsáveis e sequências definidos, para que a execução não dependa só de boa vontade. A gravação de cada sessão fica disponível para você e seu time revisarem depois, sem limite de tempo ou de visualizações, e cada encontro gera um documento de síntese, resumindo o que foi decidido. Nos formatos com mais de um encontro, existe também revisão da implementação entre uma sessão e outra, verificando o que avançou e o que precisa de ajuste. No ciclo de Revenue Intelligence, tudo isso é consolidado em um documento final ao término do processo. E uma ressalva importante sobre limite. Growth Sessions não substituem um diagnóstico quando você ainda não sabe onde está o problema. Se essa clareza inicial ainda não existe, o caminho certo é o radar, depois o Growth Insights, ou o diagnóstico de Growth primeiro, se quiser mais profundidade imediatamente. As sessões funcionam melhor quando já existe um contexto mínimo para trabalhar em cima. Para escolher entre os 3 formatos, pensa no tamanho da decisão que você precisa destravar. Uma decisão pontual, um contexto já claro, pede uma Revenue Focus Session. Um problema mais amplo, que existe um plano de ação estruturado, pede uma Revenue Sprint, 3 encontros. Uma reorganização mais profunda de conexão entre áreas, por exemplo, com acompanhamento ao longo do tempo, pede o ciclo de Revenue Intelligence. Se você já tem contexto suficiente e precisa transformar isso em decisão, execução, escolha o formato de Growth Sessions mais adequado ao momento da sua operação.